Muito bem, meus irmãos. As duas aulas mais difíceis são antes do almoço e a seguir ao almoço. E esse privilégio hoje calha-me a mim. Hein? É? Antes do almoço, que os irmãos daqui a bocado vão começar a pensar naquilo que vos espera, né? E depois do almoço, porque estão a pensar naquilo que acabaram de comer e que a cama vos fazia bem. Mas eu acho que a gente vai conseguir criar um ambiente saudável. Amém. Aos quero agradecer a vossa paciência. Peço desculpa se não fui tão claro em alguma coisa. E peço desculpa especialmente porque não vamos chegar ao fim do nosso tema. Isso é uma chatice, não é? Mas os irmãos, com as pistas que a gente vai deixando, vão ter condições de ler o texto bíblico com mais facilidade. Dizer aos irmãos também que eu trouxe as minhas duas últimas obras, estão lá atrás na livraria que os irmãos têm a bondade de disponibilizar. Quem tem ouvidos ouça e vistos ao espelho. São dois títulos sugestivos. O primeiro faz uma reflexão sobre o nosso estado como igreja, à luz das cartas que Jesus escreve lá em Apocalipse, e vistos ao espelho é uma reflexão também sobre a igreja, tendo em base a primeira carta aos Coríntios, e foi um conjunto de estudos bíblicos que nós fomos fazendo e meditações com a igreja ali em Paris, muito parecido com o que estamos a fazer aqui sobre os Hebreus, fizemos sobre a carta aos Coríntios. Passando ao que é mais importante, vamos voltar à pessoa de Jesus na epístola aos Hebreus. E vamos pegar onde ficámos há bocado, no capítulo 4, e vamos ver a partir do versículo 14 e até ao versículo 10 do capítulo 5, e vamos introduzir um aspecto diferente na nossa meditação. Cristo é o perfeito, supremo, sumo sacerdote, e por isso é um sacerdote maior, superior a Arão e a todos aqueles que o seguiram. Era aqui que o autor queria especialmente chegar, com toda a preparação que ele foi fazendo de trás. Os irmãos lembram-se bem que nós fomos vendo que Jesus é maior, já refletimos sobre a sua supremacia como a melhor revelação da natureza, do amor, do poder de Deus. Já observamos que Cristo é maior do que os anjos, que os profetas, que Moisés, que Josué. Era o quadro que devia aparecer, mas ele deve ter sido arrebatado, não há problema nenhum, ele há de chegar. Que Cristo humilhou-se a si mesmo para se tornar o nosso Salvador, para nos redimir do pecado e do poder do diabo. E agora vamos entrar na secção principal do nosso autor. O nosso autor vai desenvolver profundamente este pensamento sobre Jesus como nosso sumo sacerdote, e não só como sumo sacerdote, não só o ofício em si, mas a obra que ele vai desempenhar relacionada com isso. Então, ele vai desenvolver este pensamento, Cristo superior. Vejam, os cristãos hebreus provavelmente queriam regressar à pureza da sua religião nacional, e ao fazerem isso poderiam voltar a adorar no seu lindo templo em Jerusalém, com todas aquelas cerimónias. Os sacerdotes iam oferecer os sacrifícios pelos seus pecados, o sumo sacerdote ia representá-los no lugar santíssimo no dia da expiação, e o autor, tendo em mente esse desejo do povo, vai nos próximos capítulos defender que isso é do passado, porque Jesus é superior a isso. Jesus é muito superior a isso. Temos um sumo sacerdote melhor do que todo o sistema levítico. Temos um sumo sacerdote que é um sacrifício maior que todos os sacrifícios que se podem oferecer no templo. Temos privilégios de adoração melhores e maiores do que aqueles que o povo teve no Antigo Testamento. Podemos adorar a Deus de uma maneira melhor, porque o povo só lá em Jerusalém, lembram-se da pergunta da mulher samaritana, lá em Jerusalém aqui? Não, agora temos um privilégio maior.
maior, podemos adorá-lo em todos os lugares e temos acesso a Deus. E é isso que o autor vai desenvolver, vai direcionar a sua atenção para a necessidade desesperadora que nós temos de um sumo sacerdote maior, neste caso a pessoa de Jesus Cristo. E ele começa a introduzir isso ainda no capítulo 4, versículo 14, diz-nos, uma vez que temos um sumo sacerdote tão importante, Jesus, o Filho de Deus, que chegou até à presença do próprio Deus, estejamos firmes na declaração, na confissão da nossa fé. Sabemos que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo como nós, sem cair no pecado. Aproximemo-nos, pois, com toda a confiança do trono da graça, e assim conseguiremos alcançar misericórdia e graça e encontrar ajuda no momento oportuno. Em primeiro lugar, irmãos, neste desenvolvimento do pensamento do autor sobre Jesus como o maior sumo sacerdote, ele vai nos dizer que Jesus é superior a Arão e a todos os seus descendentes nas suas capacidades de se compadecer de nós e de nos ajudar. Irmãos, Jesus é maior que Arão e os outros sumos sacerdotes, porque Ele compadece-se melhor do que nós e Ele socorre-nos muito melhor do que qualquer sumo sacerdote humano. O autor diz-nos que podemos entrar no repouso de Deus, podemos permanecer firmes na fé, porque temos um grande sumo sacerdote. E vejam que ele começa por dizer, temos um grande sumo sacerdote que pode ajudar-nos. Amém. Os irmãos sabiam? Tem um ao vosso lado que vos pode ajudar. É este sumo sacerdote, Jesus Cristo. Jesus é o nosso grande sacerdote. E essa grandeza começa por ser evidenciada em dois aspectos importantes. O primeiro deles, diz-nos o autor, ele é um sumo sacerdote maior porque penetrou nos céus. É interessante. Diz que ele exerce o seu sacerdócio não na terra, mas diz que penetrou, chegou, entrou nos céus, na santa presença de Deus, na sala do trono. Entrou na sala do trono, onde Deus está sentado, onde Deus reina. Diz que é lá que ele entrou, na sala do trono, a nosso favor, diz o texto bíblico. Da mesma maneira que o sumo sacerdote do Antigo Testamento passava através do véu, do espesso véu, que impedia o acesso à presença de Deus lá no Santo dos Santos para fazer expiação pelo pecado do povo. Jesus entrou num outro santuário. Havemos de meditar isso mais à frente, se tivermos a oportunidade. Entrou num outro santuário superior. A Moisés Deus disse, olha, faz tudo de acordo com o modelo que recebeste, porque estás a fazer segundo um modelo superior. E diz que Jesus entrou num santuário superior porque penetrou nos céus, para interceder por nós. Em segundo lugar, ele é superior aqui ainda neste aspecto introdutório, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus, Filho de Deus. É interessante. Arão e os seus companheiros eram filhos dos homens, simplesmente. Jesus exerce um sacerdócio superior, não só pelo lugar onde ele entrou, mas pela pessoa que ele é. O seu nome terreno, Jesus, fala da sua humanidade, do seu ministério, como aquele que nos salva do pecado. Jesus veio ao mundo para isso, já falámos disso, morreu na cruz, mas Filho de Deus. O seu título, Filho de Deus, fala da sua divindade, do seu poder como sumo sacerdote que nos pode trazer de volta para a amizade com Deus. Irmãos, nós podemos restaurar a nossa amizade com Deus porque há um que entrou nos céus e está lá para interceder por nós. É Ele quem abre o acesso, é Ele quem abre o caminho, é Ele quem abre as portas. Ele é o próprio caminho, Ele é o próprio acesso, Ele é o próprio meio para este novo relacionamento. Uma qualificação importante de um sumo sacerdote era poder compadecer-se dos seus concidadãos.
Irmãos, a tarefa do sumo sacerdote era levar o povo diante de Deus. Dissemos ontem que ele devia levar ao peito o povo, as tribos, dizer assim, eu compadeço-me, eu levo-os, eu sou um com eles, eu identifico-me com eles. É compadecer-se, precisava de ser manso, precisava de ser paciente com aqueles que se perdem na ignorância dos seus pecados, nos seus erros, nas suas falhas, nas suas fraquezas. O sumo sacerdote tinha essa responsabilidade, dizer assim, esta rapaziada voltou a falhar, mas lá vou eu outra vez pedir a Deus que tenha misericórdia deles. Nós falhamos, nós erramos, mas o sumo sacerdote lá estava, diariamente, a oferecer os sacrifícios, a levar o povo a Deus, e uma vez ao ano, que é esse o dia que o autor tem em mente em toda a sua explanação até ao capítulo 10, havia o grande dia da expiação, lá ia o sumo sacerdote, à presença de Deus, ao lugar onde Deus habitava, dizer, Deus, compadece de nós, compadece do teu povo, tem misericórdia de nós. Jesus, para ser sumo sacerdote, tinha que ter esta qualificação, tinha que se identificar conosco. Jesus, irmãos, preenche completamente essas qualificações. O autor ainda, na introdução, apresenta 3 argumentos que comprovam essa verdade. Primeiro, diz ele, o nosso sumo sacerdote, Jesus, amém, que é maior. Os irmãos não se vão cansar desta palavra maior, hein? É maior. Ele pode, diz o texto, compadecer-se das nossas fraquezas. O irmão não imagine, às vezes imaginamos a figura de Deus como um velhote de barbas com um bastão na mão a dar umas cacetadas no povo. Não. O texto está-nos a apresentar Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, que nos recebe, que nos leva à sala do trono, que nos apresenta ao Pai, diz como alguém que se compadece das nossas fraquezas. Jesus recebe-nos, identifica-se e tem compaixão pelas nossas fraquezas. Compadecer-se, irmãos, significa sofrer juntamente com, estar ao lado de. Quando o irmão falha, quando o irmão erra e chega à presença de Jesus, Jesus identifica-se connosco, sofre consigo, padece consigo, identifica-se com a sua dor. O sumo sacerdote sofre juntamente connosco, juntamente nas nossas fraquezas, traz o auxílio à nossa vida. Ele pode, e não só pode, ele quer, ele compadece das nossas fraquezas. Diz-me outra coisa. Diz que Ele compadece das nossas fraquezas porque Ele nos conhece e conhece as mesmas. Diz que o nosso sacerdote, sumo sacerdote, em tudo foi tentado. Meus irmãos, não se esqueçam do que vem a seguir. Mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, o que é que significará isto? Em tudo foi tentado. Irmãos, existem 3 modos básicos de tentação em que todos nós somos tentados. A Bíblia fala-nos disso. O desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho da vida. São 3 áreas essenciais em que nós somos atacados pelo inimigo das nossas almas e por nós mesmos. Então, se Jesus em tudo foi tentado, diz que em determinadas circunstâncias da sua vida, Ele foi desafiado por estas 3 áreas de fraqueza humana. O corpo, a alma, o espírito. Ele foi tentado no íntimo do seu ser. Jesus, irmãos, conhecia a tentação no campo do apetite do corpo. Vejam, o diabo até disse, olha, multiplica aí os pães para te satisfazeres. Ele foi tentado, ele padeceu, ele foi desafiado no campo dos relacionamentos humanos, no campo dos relacionamentos espirituais. Ele foi tentado, ele passou pela tentação. Adora-me e é tudo teu. Ele foi tentado, ele passou. Diz, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E ele diz isto com muita clareza. Foi tentado em tudo, mas sem pecado. Irmãos, e este facto não significa que ele era incapaz de pecar. Não. Ele estava sem pecado porque decidiu não pecar. Porque decidiu obedecer ao Pai, porque decidiu escolher um caminho diferente, um caminho consciente. Quando passou pela tentação, ele escolheu obedecer a Deus, obedecer à sua palavra, fazer escolhas saudáveis para com Deus. Irmãos, há uma coisa interessante que me vem à mente quando pensamos nisso. Sabe, somente Jesus, somente Ele, mais ninguém, conheceu a plena intensidade da tentação. Só Ele. Um nível máximo da tentação. A tentação maior. É que às vezes nós usamos sempre aquela desculpa. A tentação foi tão grande que eu não consegui suportar.
Estava de dieta, mas aquele bolo era tão agradável. Foi a maior tentação que eu. Não conseguimos suportar. Eu só houve um que foi tentado num nível máximo de todas as condições. E ele foi tentado, mas jamais cedeu. Jamais cedeu. Ele venceu a tentação. Logo, temos um sumo sacerdote em quem estão unidas duas coisas importantíssimas. A pureza perfeita e a compaixão perfeita. Absolutamente puro, porque nunca pecou. Mas uma compaixão perfeita, porque em tudo foi tentado. Em tudo ele foi tentado. O que faz, irmãos, com que ele lide mansamente connosco. O versículo 2 do capítulo 5 vai dizer isso. Ele lida mansamente connosco. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe. O que o autor de Hebreus ressalta neste texto é que Jesus não cedeu uma única vez à tentação. Nunca cedeu. Nunca, jamais. Não poderia compadecer-se, compreender os nossos sentimentos em nossas muitas tentações se não fosse tentado. Ele compreende-nos. Se ele não tivesse sido perfeitamente vitorioso, não podia ajudar-nos. Ele não podia identificar-se connosco, sentir a nossa causa, compadecer-se se nós não tivesse sido tentado. Mas se ele não tivesse vencido a tentação, todas elas, não nos podia ajudar. Os senhores compreendem estes dois aspectos extraordinários. Ele compadece porque ele padeceu, ele sofreu, ele passou por lá, ele esteve na carne, mas ele pode socorrer-nos, ele pode ajudar-nos, ele pode auxiliar-nos, porque nunca pecou, nunca falhou, nunca errou. Porque se ele errasse, precisaria ele mesmo de ajuda, precisaria mesmo de socorro, ele precisaria também que alguém o salvasse, mas não, nunca errou, pode ajudar-nos de modo perfeito. Então, tendo isto em mente, o autor diz-nos que nós devemos chegar-nos com confiança. Aonde? Ao trono do juízo. Ao trono da graça. Amém? Diga lá ao vizinho do lado que ele já está meio a dormir. Vê lá se te chegas ao trono da graça, se faz favor. Vá lá, dê-lhe lá uma cotovelada assim, lá à direita e à esquerda. Ao trono da graça. Irmãos, não tenham uma imagem do trono de Deus como o trono do juízo. Isto não é para nós, irmãos. Vai haver um momento que ele se vai apresentar como o juiz do universo. Mas hoje o seu trono é o trono da graça que nos recebe. Irmãos, sob a lei de Moisés, a única pessoa que tinha permissão para, vou pôr entre aspas, se aproximar do trono de misericórdia, porque ele aproximava-se muito a correr. Entrava, fazia o que tinha a fazer e fugia porque podia ser que houvesse alguma coisa errada e ele morria ali. Só uma vez ao ano. No tabernáculo, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Uma única vez. Uma prática que estava restrita, limitada a uma vez ao ano. A obra de Cristo. Amém. A obra de Cristo, realizada na cruz, e não só a sua obra realizada na cruz, mas a sua posição como sumo sacerdote, no trono de misericórdia celestial, obtém para os crentes uma aliança nova. Já não é a aliança da lei, é a aliança baseada na graça. E o que é que isso permite? Permite o acesso imediato a Deus, a liberdade de nos aproximarmos dele continuamente. Porquê que nós nos podemos aproximar dele continuamente? Porque o sumo sacerdote está lá a interceder por nós, a compadecer-se por nós, a dizer: Pai, este pode entrar, o meu sangue cobriu, a minha vida cobre, ele é um dos meus, ele foi comprado por mim, ele tem acesso, eu sou o sumo sacerdote, eu estou aqui para recebê-lo, eu sou misericordioso, o trono da graça está disponível para nós. E nós aprendamos este imenso privilégio, temos um acesso imediato a Deus, ilimitado a Deus, temos liberdade de nos aproximarmos dele continuamente. Porquê? Porque o nosso sumo sacerdote é maior. O que é que ele está a dizer àqueles crentes hebreus? Olha, vocês querem voltar ao antigamente? Deixam de ter acesso a Deus. Só o sumo sacerdote uma vez ao ano é que passa além do véu. Eu não sei se eles construíram ou fizeram um véu novo, devem ter feito, porque o original foi rasgado de alto a baixo, mas devem ter feito outro. Nem sei o que é que o sumo sacerdote pensou, não sei, mas o que é que eles estavam a dizer? Vocês ao voltarem lá, ao voltarem atrás, só o sumo sacerdote uma vez ao ano, vocês ficam à distância. Mas em Jesus temos um sumo sacerdote superior,
um sumo sacerdote maior. Não precisam de esperar pelo dia do Yom Kippur, uma vez ao ano, para que alguém vá lá por vocês. Não! Há um que já entrou, abriu a porta, vocês podem aceder, o trono é trono de graça. Não! O sumo sacerdote ia cheio de medo, porque podia morrer lá. Vocês não têm que ir com medo. Eu já morri. Mas não só morri, ressuscitei, estou na presença do Pai, então o caminho está aberto. Temos um sumo sacerdote, irmãos, que é maior. Eu podia me perder aqui nisto o resto da tarde, mas depois o almoço fugia-nos. Irmãos, Jesus, Ele encontra-se numa melhor posição que os sacerdotes levíticos para nos poder ajudar. Ele tem uma posição melhor para nos poder ajudar. O texto começou por dizer que Ele ajuda-nos, Ele socorre-nos. Porquê? Porque Ele tem uma posição maior, uma posição melhor. Sabem, os sacerdotes terrenos ministravam em 3 partes do tabernáculo. Mais tarde no templo, mas primeiro no tabernáculo. Segundo o padrão que Deus dera a Moisés, havia o pátio, o lugar de acesso, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios continuamente. O fogo não se podia apagar do altar. Estavam sempre a ofertar, as pessoas aproximavam-se para obter perdão pelo pecado, para oferecer o seu agradecimento, louvor, adoração. Lá estava, diariamente eles iam lá e os sacerdotes estavam lá no pátio oferecendo sacrifícios pelo povo. Depois havia o lugar santo, onde só os sacerdotes já podiam entrar, e nesse lugar queimavam incenso sobre o altar, oravam pelo povo. E depois, uma vez ao ano, havia um que entrava no terceiro lugar, num lugar restrito, no Santo dos Santos, só o podia fazer no dia da expiação. A glória, a Shekinah da presença de Deus estava ali, o propiciatório cobria a arca do concerto, e só uma vez ao ano ele podia chegar lá. Mas Jesus, irmão, Jesus tem uma posição melhor. Jesus tem uma posição melhor. O texto diz que Jesus assenta-se com o seu Pai no trono da graça e recebe-nos para sempre. E recebe-nos para sempre. O irmão já refletiu neste privilégio. Não ficamos lá no pátio, à porta. No templo de Salomão ainda era pior. Diz que havia um pátio para as mulheres, um pátio para os gentios, um pátio para os homens, cada um à distância. Isso não acontece connosco hoje. Porquê? Porque temos um sumo sacerdote maior, que tem uma posição melhor. É que o sumo sacerdote humano, a posição dele era uma posição delicada, só uma vez ao ano. Jesus não, diz que está sentado no trono da graça, que é o lugar santíssimo, considerado a casa de Deus. Estavam lá os querubins para receber, a glória de Deus vinha, a Shekinah, etc. Irmãos, no trono da graça está lá o trono do Pai, e diz que Jesus senta-se com Ele. Começámos por ver isto lá no versículo 3 do capítulo 1. Está sentado à direita de Deus, sentado para nos receber na sua boa presença. Então o versículo 16 ensina-nos 3 coisas importantes. Os irmãos têm que trocar as pilhas àquele relógio, porque eu já vos disse que ele tem pilhas Duracell, não para. 3 coisas importantes que nos ensinam este versículo 16. Primeiro, a nossa aproximação a Deus é feita por meio de Cristo. Amém? Nós aproximamos de Deus por meio de Cristo. E diz que essa aproximação deve ser caracterizada, deve ter como característica a confiança. A confiança. Uma coragem santa que está no livre acesso de todos e sem medo à presença de Deus. Somos sacerdotes, irmãos, tinha de ter tantos cuidados. Os irmãos já leram a descrição disso, mas até tinha que vestir umas ceroulas e uma camisola por dentro para absorver o suor, porque nem uma gota de suor podia cair no Santo dos Santos, senão ele podia morrer. Tinha que fazer os sacrifícios todos, aquilo tudo. Eu imagino o sumo sacerdote a pensar: Deus, será que eu me esqueci de alguma coisa? Será que há alguma coisa que eu fiz errada? Será que falta alguma coisa? Será que falta o chapéu, a camisola? Falta a santidade ao Senhor? Uma das pedras? Será? Porque se falta alguma coisa, eu fico lá dentro. E nem lá dentro me podem ir buscar. Há quem diga que ele levava uma corda. Há quem diga que na descrição do texto eles tinham uns ganchos especiais que punham lá debaixo do véu, se for preciso, para puxá-lo cá para fora. Porque ninguém lá podia entrar, que morriam também. Mas nós hoje, irmãos, nós hoje
O versículo 16 está-nos a dizer que a nossa aproximação a Deus, através de Cristo, é caracterizada por confiança, uma coragem santa. Temos livre acesso a todo e qualquer momento, sem medo, podemos entrar na presença de Deus. Diz-nos uma segunda coisa, que nós avançamos em direção a um trono especial, como eu dizia aos irmãos, ao trono da graça, o lugar do favor gratuito de Deus, onde Ele distribui esse favor livremente, abundantemente. O Evangelho, o caminho para Deus é de graça. É de graça. Plenamente de graça. Porque o preço já está pago. No Antigo Testamento não era de graça. O que é que o pastor está a dizer? Não era. Tinha que se por menos comprar um animal. Tinha que se ir lá oferecer. Jesus ficou muito zangado com aquele povo quando foi ao templo visitar e correu aquela gente toda ao chicote e à castada. A castada já é a palavra minha, também não é de Jesus, certamente. Porquê? Porque o acesso ao trono de Deus, à presença de Deus, não devia ter as imposições que eles tinham. Até tinham uma moeda própria do templo, era uma moeda lá, e quem fazia o câmbio eram os sacerdotes que lá estavam para receber o deles, e faziam o câmbio que quisessem. E os animais que tinham que se oferecer é o que eles vendiam, porque os outros não eram santos o suficiente, e era o preço que eles quisessem. Irmãos, não, o trono da graça, temos acesso livre, o preço já foi pago, o preço está pago, Jesus deu-se e Ele agora recebe-nos como sumo sacerdote. No trono da graça, irmãos, recebemos uma ajuda tripla. Há 3 aspectos em que recebemos ajuda. Diz que recebemos ajuda nos momentos de tribulação, nos momentos de tentação, e diz que há lá 3 coisas importantes. O que é que recebemos do trono da graça? Misericórdia. Deus é misericordioso. Jesus nos recebe com misericórdia. Irmãos, devemos aprender com o exemplo que vem do trono da graça. Receba aqueles que o rodeiam. Recebamos como igreja aqueles que nos rodeiam, sempre com misericórdia. Mas o malandro está a sofrer porque ele fez as escolhas deles, esta é aquela, aquela outra. E se não fosse Jesus, onde é que o irmão e eu estávamos? Recebamos com misericórdia. Porque aquele que pensa que está em pé, só pensa, porque recebemos-nos com misericórdia. Diz mais, com graça, e depois acrescenta, ajuda oportuna de Deus. Ajuda oportuna de Deus. Ajuda no momento oportuno. Uma ajuda associada à graça e à misericórdia. A ajuda dele é sempre graciosa e misericordiosa. Nós nunca merecíamos aquilo que Ele nos dá. Por isso é que o trono se chama trono da graça, trono da misericórdia. E Ele recebe-nos. O Filho de Deus, irmãos, e Filho do homem. Tem as 2 características. Ele é o nosso perfeito mediador. Ele compreende-nos perfeitamente. Como Deus vê tudo, mesmo os pensamentos mais íntimos do seu coração. Ele vê tudo, como Filho de Deus. Ele conhece cada bom, cada mau pensamento nosso, cada boa, cada má palavra que possamos ter pronunciado. Ele conhece. Ele até sabe que alguns irmãos estão a dizer, vê se te calas que o almoço já está a chegar. Ele conhece. Está tudo nu e patente diante dele. Como Filho de Deus, Ele conhece. Ele sabe. Os irmãos riram-se porque alguns estão-se a confessar. Ele conhece. Como Filho de Deus, Ele compreende os padrões de Deus. Ele e o Pai estão perfeitamente unidos. Vou usar uma palavra forte, mas é bíblica. No seu ódio contra o pecado, mas no seu amor para com o pecador. Estão unidos como Filho de Deus. Como Deus, Ele está unido. Irmãos, mas agora e sempre que as nossas falhas ou pecados merecem castigo, porque elas merecem, irmãos, não deixam de merecer. Quando o irmão falha, quando o irmão erra, o irmão continua a merecer o castigo, continua. O seu cartão de membro da Assembleia de Deus do Porto não o safa, não dá. O irmão continua a merecer o castigo. Mas quando fazemos isso, Cristo apresenta-se como o nosso advogado de defesa. E Ele apresenta a sua morte por nós como base do perdão. Como Filho de Deus, Ele conhece-nos. Como Filho do homem, Ele entregou-se. Ele deu-se. Ele ofereceu-se. Esse pode entrar. Mas Ele fez isto, aquilo e aquilo outro. Esse pode entrar. As vestes que Ele tem não são dele. São minhas. As vestes que Ele tem não são dele. São minhas. Fui eu que as coloquei. Eu sou o seu advogado de defesa.
Irmãos, a segunda ideia importante que o autor vai desenvolver, eu se calhar vou só dar aqui 2 ou 3 ideias, porque o tempo passa rápido. Jesus, irmãos, é superior a Arão e à ordem levítica por causa da sua nomeação, da sua escolha, a sua escolha divina, da sua vida santa. Jesus é superior porque foi escolhido de uma maneira superior. Jesus é superior porque foi nomeado de uma maneira especial. Jesus é superior porque a sua vida, a sua vivência é uma vivência superior. Mas nós vamos, se calhar, abordar isto de maneira mais profunda depois da nossa refeição. Deixai-me dizer só 2 ou 3 coisas para concluir aqui esta ideia. O ministério mediador de Jesus, como sacerdote e como sacrifício. Já pensaram nisto? Como sacerdote e como sacrifício. Serve de base para a maior parte dos textos do Novo Testamento, mas em nenhum outro lugar é tão cuidado como aqui em Hebreus. Ele é o sacerdote, mas também é a oferta. Ele vai oferecer, mas vai oferecer a si mesmo. Irmãos, a não ser que estes cristãos hebreus e nós consigamos ver claramente este sacerdócio divinamente dado, conferido a Jesus na sua plenitude, com as suas implicações revolucionárias. Isto é uma revolução no pensamento judeu, no pensamento religioso. De antes só um homem, agora todos, porque Jesus está lá. Se eles não compreendessem isso, e estivessem prontos a deixar os laços araónicos, o seu cristianismo, a sua fé, seria inútil. Seria inútil. Crer em Jesus e continuar a ir ao sumo sacerdote é uma contradição. É uma contradição. Seria inútil. Seria inútil. Às vezes, os irmãos perdoem-me aqui, isto só acontece em Paris, aqui não. Mas há alguns crentes que, quando precisam de oração, só se for o pastor orar por mim é que isto dá resultado. Irmão, desculpa. Isso é ir ao sumo sacerdote. Jesus veio modificar radicalmente a nossa condição. Nós pessoalmente podemos ir a Deus. Nós pessoalmente podemos chegar a Deus. Nós pessoalmente podemos saber, mas o pastor não pode orar por nós. Pode, mas se o irmão fizer isso por pensar que a gente tem uma porção mágica especial maior que a dos outros, está enganado. É no mesmo nome. Vamos ao mesmo trono de graça. Vamos ao mesmo lugar de autoridade, ao mesmo lugar de poder, ao mesmo lugar onde o Senhor está sentado. Irmãos, eles tinham que entender, e nós também, o ofício sacerdotal de Jesus. Perceber que este facto explica de forma clara tudo aquilo que envolveu a primeira vinda de Jesus ao mundo. Ele veio para se oferecer por nós. A vida de Jesus na terra não foi um fracasso, não! Foi o cumprimento exato da função que o Pai lhe tinha dado antes da fundação do mundo. Ser o sacrifício perfeito. Irmãos, este conceito de Jesus como sacerdote é a chave do Antigo Testamento. É a chave da leitura do Pentateuco. Significa que o propósito do sistema de sacrifícios lá do passado foram revelados em Cristo. A gente compreende em Cristo. Porquê é que levavam lá os animaizinhos? Porque João Batista compreendeu isto bem. Eis o Cordeiro de Deus. Chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O autor, irmãos, vai sublinhar, e é isto que vamos explorar da parte da tarde, as qualidades que devem caracterizar todo o sumo sacerdócio. Todo o sumo sacerdote, desculpem, do ponto de vista de Deus. Dois aspectos, 2 qualidades. Primeiro, requisitos horizontais. Há requisitos do sumo sacerdote em relação a si mesmo, aos homens e àqueles que ele representa. E depois, o requisito vertical em relação a Deus. Ele vai expor isso. E vai dizer que Jesus é aquele que o experience de maneira perfeita e superior. Parte do princípio que o pastor Samuel ali chegou, é a minha campainha para eu me calar. Muito obrigado, irmãos. Deus vos abençoe e boa refeição.